Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um curso da TFS Concursos e na oportunidade nós vamos iniciar mais um vídeo sobre raciocínio lógico. Introdução. Meu nome é Thiago Félix e estaremos juntos aí na busca pelo conhecimento e pela aprovação no concurso público. Bom, antes de iniciarmos aqui o nosso estudo sobre raciocínio lógico, que é uma parte fundamental para que sejamos aprovados em um concurso público, é necessário que nós iniciemos com motivação, até porque tem muita gente que não gosta dessa disciplina, que acha muito chata, mas é um caminho, é um obstáculo que deve ser ultrapassado para que alcancemos a tão sonhada aprovação no concurso público. Então, temos aqui uns mantras, algumas frases de efeito que, sendo repetidas, podem nos ajudar a ficar mais motivados. Primeiro, a diferença entre o sonho e a realidade é a quantidade certa de tempo e trabalho. Para que consigamos alcançar aí a nossa meta, o nosso sonho só depende de nós mesmos. Basta que a gente invista o tempo necessário para isso. Concurso não se faz para passar, mas até passar. Não desista se você não for aprovado no concurso que você fizer. Continue lutando porque a sua vez certamente chegará. Concurso público. A dor é temporária. O cargo é para sempre. Então não se preocupe com as horas de sono que você perde estudando, com a dor toda que o candidato sofre para ser aprovado. Tudo isso tem uma recompensa. O cargo, depois de ser aprovado no concurso público, pode ficar tranquilo que é para sempre. Quem com concurseiro anda, em concurso passa. Bom, na fase de preparação para um concurso público, o ideal é que você ande com pessoas que estejam buscando o mesmo objetivo. Dessa forma, um poderá motivar o outro e os desvios desse objetivo serão, logicamente, muito mais difíceis, né? Essas frases, estes mantras aí do concurseiro foram extraídos do site do williamdouglas.com.br. William Douglas, para quem não conhece, é o papa, é o guru dos concursos aí, né? O cara entende. Dão lá uma visita na página dele e vocês vão entender o porquê que o cara é fera. Então vamos lá, avancemos. O que é lógica matemática? Bom, não existe uma definição exata para lógica, mas alguns matemáticos a definem como o estudo dos processos válidos que atingem a verdade, ou simplesmente a ciência das leis do pensamento. A lógica tem por objeto de estudo as leis gerais do pensamento e as formas de aplicar essas leis corretamente na investigação da verdade. Bom, a partir dos conhecimentos tidos como verdadeiros, caberia à lógica a formulação de leis gerais de encadeamento lógico, que levariam à descoberta de novas verdades. Essa forma de encadeamento é chamada em lógica de argumento. Bom, continuando aqui esses conceitos iniciais de raciocínio lógico, é preciso que nós entendamos dois conceitos fundamentais. Trata-se de sentenças e proposições. As sentenças podem se dividir em sentenças abertas e fechadas. Entendamos agora primeiro o que são sentenças abertas. São sentenças que possuem uma indeterminação, ou seja, nós não temos como julgar se ela é verdadeira ou falsa. Por exemplo, nós temos aqui, exemplo A, x mais y igual a 11. Podemos julgar se isso aqui é verdadeiro ou falso? Bom, não, porque não temos como resolver essa equação. Se nós tivéssemos apenas uma variável, aí tudo bem, até daria, mas duas fica inviável a resolução dessa equação, desta sentença. Então, entendemos que ela é indeterminada e, sendo uma sentença indeterminada, é considerada uma sentença aberta. Exemplo B. Ele é um excelente policial. Bom, essa sentença ela é verdadeira ou falsa? Nós não sabemos quem é esse ele. Esse ele pode ser qualquer policial. Então, como há essa indeterminação, nós dizemos então que também esta é uma sentença aberta. Se tivesse sido dado nome ao sujeito, ao policial, então talvez aí seria uma sentença fechada.
que é o que nós veremos agora. Sentença fechada. O que é isso? São aquelas que não possuem indeterminação. Ou seja, nós temos como julgar se ela é verdadeira ou falsa, porque elas são determinadas. Exemplo A. Neymar é um excelente jogador de futebol. E aí, isso é verdadeiro ou falso? Bom, vai depender da opinião, vai depender do ponto de vista. Tem uns que acham que o Neymar é um bom jogador, tem outros que acham que não. Mas independente disso, nós sabemos de quem nós estamos falando, que é do Neymar. Então, como há a determinação desse sujeito, nós podemos dizer que esta é uma sentença fechada. Ok? Exemplo B. Marcos Antônio possui 8 filhos. É também uma sentença determinada, porque, embora eu não saiba quem é Marcos Antônio, mas alguém conhece ele. É um sujeito determinado, este elemento é conhecido, então temos aí condições de dizer se é verdadeiro ou falso. Portanto, esta é uma sentença fechada. E terceiro e último exemplo aqui, para entendermos o que é sentença fechada, temos aqui uma outra sentença matemática, 3 mais 5 igual a 8. Isso aqui é uma sentença fechada porque todos os elementos são conhecidos. E, obviamente, isso aqui é verdadeiro. Então, como nós temos condição de julgar se é verdadeiro ou falso, esta trata-se de uma sentença fechada. Ok, depois que entendemos o que é sentença e que as sentenças podem ser abertas ou fechadas, entendamos agora o que é proposição. Proposição é toda frase declarativa, que pode ser afirmativa ou negativa, de sentido completo, a qual se pode atribuir dentro de certo contexto somente um de 2 valores lógicos possíveis, verdadeiro ou falso. Exemplos de proposições. Proposição P. Mateus é poeta. É uma afirmação que estamos fazendo e podemos dizer que é uma proposição porque trata-se de uma sentença fechada. As proposições são sentenças fechadas. Outro exemplo. Proposição Q. Renato é encanador. Então, podemos dizer se isso aqui é verdadeiro ou falso, embora não conheçamos quem é este Renato. Mas, na hora da prova, a banca vai dar um contexto e aí, com base nesse contexto, nós poderemos, sim, afirmar se isso aqui é verdadeiro ou falso. E proposição R. Renália nasceu em 1900. Isso aqui é verdadeiro ou falso? Bom, a princípio não sei, mas dentro de um determinado contexto também poderemos aí identificar se isso aqui é verdadeiro ou falso. E como foi dado o nome ao sujeito, podemos dizer, é sim uma proposição. Observações importantes, recapitulando algumas coisas e trazendo dados novos. Declarações interrogativas e exclamativas, verbos no imperativo, declarações sem verbos e sentenças abertas nunca poderão constituir uma proposição lógica. Então veja bem, se aparece em algum momento, em alguma questão de alguma prova, uma declaração interrogativa, como por exemplo, o que você hoje? Isso aí não é uma proposição, porque é uma interrogativa. Uma pergunta não podemos julgá-la como verdadeira ou falsa, não faz sentido, então não é proposição. Assim como também as declarações exclamativas, como por exemplo, que bonito, é apenas uma exclamação, não dá para dizer se é verdadeiro ou falso. Verbos no imperativo, como por exemplo, faça isso, faça aquilo, caminhe, anda logo, também não são proposições. Declarações sem verbos e sentenças abertas, como nós vimos no início, também não são proposições, nunca poderão ser, nunca serão. Observação de número 2. Para facilitar toda proposição, terá como representação simbólica qualquer letra do nosso alfabeto, como nós vimos anteriormente, proposição P, Q e R. Normalmente, os exercícios, os livros trazem a letra P para representar aí as proposições. E observação 3. Toda proposição, como nós já dissemos, já adiantamos, é uma sentença fechada, pois podemos julgá-la como verdadeiro ou falso. Então, para que uma frase seja uma proposição, é necessário que seja uma sentença fechada.
uma declaração afirmativa ou negativa. E as proposições podem ser também podem ser simples ou compostas. Vejamos então o que são proposições simples. É uma frase declarativa, afirmativa ou negativa, constituída basicamente por um sujeito e um predicado. Exemplo: Tiago é professor. Enio não é maluco. Lígia é escritora. Observem aqui na lateral que cada proposição dessa está representada por uma letra e temos aqui apenas um sujeito e apenas um predicado. Então, são aqui exemplos de proposição simples. E agora vejamos então o que são proposições compostas. Proposição composta é toda frase declarativa, afirmativa ou negativa, formada pela ligação de duas ou mais proposições. Simples, através de operadores lógicos, que veremos em uma próxima aula. Temos aqui no exemplo: Regina é escritora e Caio é médico. Então, observe que nessa proposição temos aqui dois sujeitos e dois predicados. Isoladamente formam proposições simples, obviamente, mas estão ligadas por algo que nós chamamos de conectivo lógico ou de operador lógico, que no caso é o e, que trata-se de uma conjunção, e veremos mais na frente o que significa isso. Bom, visto esse conceito inicial sobre o que é ou não uma proposição, vamos então ver como as bancas cobram esse assunto em suas provas, e de fato cobram. Temos aqui uma questão da CESP, UNB, de um concurso aplicado para admissão ao Banco do Brasil no ano de 2007, e nos diz o seguinte: julgue a questão a seguir em certo ou errado. Na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente 3 proposições. Então, o enunciado da questão está nos dizendo que aqui há 3 proposições. Será que isso aqui está certo? Vejamos. Primeira frase. Abre aspas. A frase dentro destas aspas é uma mentira. Isso é uma proposição? Vamos já avaliar. 2. A expressão x mais y é positiva. Isso é uma proposição? Vamos já avaliar. Frase de número 3. O valor de raiz quadrada de 4 mais 3 é igual a 7. Isso é uma proposição? 4. Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. E frase 5. O que é isto? Bom, agora vamos analisar cada uma dessas proposições separadamente. Primeiro, no item 1. A frase dentro destas aspas é uma mentira? Bom, isso aqui não é uma proposição, gente, porque trata-se de um paradoxo. E não é possível atribuir um único valor lógico para essa sentença. Logo, trata-se então de um paradoxo, e paradoxo não é uma proposição, porque se nós dissermos que a frase dentro destas aspas é uma mentira, nós estaremos negando a existência dessa frase. E se nós negarmos a existência dessa frase, estaremos negando o sentido a qual ela se coloca. Então, dessa forma, pode ser verdade ou mentira, dependendo do ponto de vista. Então, se fica dúvida sobre se é ou não uma proposição, não é. Então, marque aí a frase 1, não proposição. Opção 2. A frase 2. A expressão x mais y é positiva. Bom, nesse caso aqui, também trata-se de uma não proposição, não é uma proposição, porque sentença aberta, onde não se está definido aí os valores para x e para y, nos impossibilita de saber se é positivo ou negativo, porque x e y pode ser qualquer valor. Então, dentro dessa lógica, isso aqui também não é proposição. Então, 1 e 2 não são proposições. Resta-nos apenas 3 opções. Analisemos. Proposição 3. O valor da raiz quadrada de 4 mais 3 é igual a 7. Bom, gente, isso aqui é uma proposição. Embora não saibamos qual seja o resultado, mas todos os elementos dessa sentença são conhecidos. Então, isso
resolvendo, poderemos saber se é verdadeiro ou falso, mas ou sendo verdadeiro ou sendo falso, são situações que indicarão o valor lógico dessa proposição, né? Então, é sim uma proposição. Ok. Frase número 4. Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Isso é uma proposição, porque está dando, o sujeito está aparente, estamos sabendo de quem estamos falando e é uma afirmação. Então, temos aí já duas proposições. E 5. O que é isto? Bom, como nós vimos anteriormente, interrogações não são proposições. Então, portanto, a letra 5 não é proposição. Das 5, apenas 2 alternativas são proposições. Então, essa questão pode ser considerada como errado, pois os únicos itens corretos são os itens 3 e 4.